Muito bem, estamos por aqui. Este é o Além da Bola, um Além da Bola bem diferente do que normalmente a gente traz por aqui. Hoje nós vamos ter um Além da Bola quase como um jogo de futebol, 40 minutos para cada lado. Não é 45, mas é 40 minutos para cada lado. E isto porque nós estamos fazendo este programa aqui no momento em que antecede o jogo da seleção brasileira, que é o primeiro jogo, a estreia da seleção na Copa América. Daqui a pouquinho vai começar esse jogo. Então, para a gente não ficar o tempo inteiro no ar, encheria o saco do pessoal, né? Essas duas caretas feias, a gente vai dividir o programa, até para poder ver o jogo e depois dizer alguma coisa sobre ele, né? Nós vamos fazer uma primeira etapa, um primeiro tempo, né? De 40 minutos, falando da rodada do brasileiro, dos catarinenses, de tudo que a gente normalmente fala aqui, mas vamos deixar o jogo da seleção para depois, no segundo programa, que vem lá pela meia-noite, né? Depois do jogo, nós voltaremos aqui neste mesmo Além da Bola, não vamos nem mudar a edição, né? A edição é a mesma, só o tempo vai ser diferente. Então, o programa em dois tempos, hoje, especial. Fique ligado, porque a gente vai falar muito de futebol, muito além da bola, muito de catarinense, muito de brasileiro, mas a seleção brasileira joga hoje, estreia hoje, e nós vamos falar dela na segunda parte do nosso programa hoje, depois do jogo, é claro. Mário Medalha, Estreia contra a Costa Rica e já tem polêmica mesmo antes do jogo, tá? qual é, hein? Não, deixa para lá. Vamos Polêmica? deixar, Pode vamos deixar a deixar no ar. polêmica para lá? Não, para lá não, para mais tarde, né? Mas Vamos tá, deixar tá, para mais tarde, tá para certo. o pessoal ficar curioso, né? Tá, tá certo. Tá, É e porque aí, o como é. jogo. Vamos direto para os catarinenses, então, que eu tô doido para ver o que que tu vais dizer. Como é que andam os catarinenses, hein, Mário, na tua opinião, na tua bola de Olha, foi cristal e na uma, foi opinião uma do. rodada, Ah, foi uma rodada muito boa, eu acho, na minha opinião. O Criciúma, por exemplo, ganhou do Botafogo, né? Que é um dos líderes, está lá na frente na tabela, mas parece que o Botafogo não gosta muito, né, de ficar entre os primeiros, né? Então perdeu para o ou durante Criciúma muito tempo, né? e o Criciúma está em 12º, né? Deu uma melhorada, vinha vacilando, né? E agora tá com 9 pontos em 12º. E é aquela história que a gente vem falando, né, Marcelo? Série A, você precisa ter muita bala na agulha, porque cada jogo é uma decisão, né? Não tem jogo que assim, tu possa apontar um grande favorito. Não tem sido assim, né? O Atlético Goianense, por exemplo, foi ao Beira-Rio e empatou com o Inter lá em 1-1, né? O Cuiabá, que vinha com 0,0 gol, né, foi a Criciúma e enfiou uma goleada no Criciúma. Então, essa coisa está muito cheia de alternâncias. É, é Série A, né, Marcelo? Cada jogo é uma decisão. Hum. O Avaí joga, inclusive agora na próxima rodada, o Avaí vai pegar um adversário, é um confronto de que a gente chama de 6 pontos, né? Vai pegar o América Mineiro lá, que é um jogo de um adversário direto, né? O América está 1 ponto à frente do Avaí. O Avaí é vice-líder, com 1 ponto atrás. Então, está ficando muito interessante isso, porque o Avaí eu acho que até está surpreendendo, viu, Marcelo? Depois que saiu o Barroca, o Avaí vai indo aos trancos e barrancos, mas vai indo. Já está invicto, se eu não estou enganado, há 7 jogos, ou 8, agora não me lembro, mas enfim, melhorou muito. O futebol continua meio capenga, né? Agora acaba de contratar o jovem Wagner Love, né? Que o pessoal está colocando em dúvida por causa da idade, etc. Mas eu vou te dizer uma coisa, Marcelo. Eu prefiro o Wagner Love do que esses dois atacantes que estão lá, o Potker e o Poveda,
não fazem gol, né, cara? O Wagner Love, por onde anda, ele deixa digamos assim, um legado bem interessante. Ele é um artilheiro, ele é muito experiente e tem aquela manha, né, do cara que joga dentro da área, que é oportunista e que sabe fazer gol. Então, Uhum. eu acho que foi uma boa contratação. Ninguém me perguntou, mas já vou dizendo. Eu acho que foi uma boa contratação do Avaí. Quando todo mundo esperava que o Wagner Love estivesse em algum lugar aposentado, eis que aparece na ilha, né? E ultimamente ele já andou, os clubes que ele andou, Marcelo, ele deixou a marca, né? É, Então o Avaí não tem um atacante com o potencial dele. Se é, ele vai, se ele vai fazer vingar isso, aí é outra é. conversa, né? Se Mas ele não começar, já vai levar torcedor para o estádio, né? eu acho também, se ele não começar a se machucar, né? Que isso às vezes é um problema desses jogadores mais velhos, que não aguentam o tranco, né, É. de jogos muito seguidos, e viagens, enfim, o desgaste natural de um campeonato brasileiro como o nosso. Uhum. Mas O, às vezes a experiência faz o cara tirar o pé na hora certa, né? Ou também, dar aquele mas às salto. vezes não é nem questão de tirar o pé, né, Marcelo? Acontece muita lesão muscular. Aham. Inclusive até às vezes nem no jogo, o cara no treino Uhum. já tem problema com É. lesão muscular. Já não é É mais muito guri, né? comum. Não é mais guri, exatamente. Uhum. O Brusque, Marcelo, o Brusque continua na Série B, está lá embaixo, ainda na zona de rebaixamento, conseguiu empatar em 0-0 com o Avaí, mas continua lá embaixo na zona do rebaixamento. Digamos, para mim, é a grande decepção de um dos nossos representantes na Série B. Mas, assim, também, né, aquela história, o Brusque não se preparou para disputar o brasileiro na Uhum. Série B. Não se preparou, o time é praticamente o mesmo do estadual. E a gente já falou muito disso, né? Estadual não é parâmetro para nada, a não ser para você enxergar as carências, né, que precisam ser supridas para disputar uma competição mais importante. Uhum. Tu Quem sabe que mais? não, eu pensei, eu já anunciei isso aqui, eu estou pensando há alguns dias aí, algumas semanas, trazer o nosso Semensat para cá, né? Mas eu te confesso que ontem eu tipo, mas eu não vou convidar o Semensat na hora que que o Criciúma ganhou, ele vai encher o nosso saco aqui, né? Eu queria trazer o Semensat numa Na derrota baixa? aqui, na baixa. Queria trazer na baixa. É, para ver ele com a cola baixa, como a gente diz, né? É, eu sei que ele vai nos ouvir isso aqui. Mas o que está acontecendo com o Criciúma nessas altas e baixas, hein, ô Mário? Isso vai acontecer mesmo assim? Porque o Semensati Sim. anda dizendo por aí assim, né? Olha, o É, Criciúma tem bala, mas não vai ter bala o tempo inteiro, né? não, isso a gente já falou aqui também, Marcelo. É outro caso de, digamos, parâmetro errado, né? O Criciúma foi bem no campeonato estadual, mas é aquela história. Brasileiro é outra coisa, e a gente está falando de Série A. Uhum. Eu acabei de dizer que a Série A, cada jogo é uma decisão. E o Criciúma, acho eu, continua afirmando, apesar do Criciúma ter se recuperado, ter vencido o Botafogo, é, acho que o Criciúma, agora a janela abre em julho, eu acho que é a hora do Criciúma dar um jeito na vida, melhorar. Essa janela também, ela é meio doida, né, Mário? Porque abre, mas abre para todo mundo, né? É uma guerra de foice no escuro, né? E principalmente para quem tem Mas pouco assim, dinheiro, né? mas fica mais difícil, por exemplo, hoje, atualmente, né, no caso dessa janela, para o time perder jogador, se ele já tem jogador que já jogou, disputou 6 partidas. Se bem que a Série B, o Criciúma está na A, né? Então não. Enfim, é mais complicado. Mas, de qualquer forma, Marcelo, assim, o Criciúma está com o cofre em ordem, pode fazer algum investimento. O Criciúma está com a gestão muito cuidadosa e muito organizada, né? Então, o Criciúma não está jogando dinheiro pela janela. Acho que
a gente não está lá, não sabe bem, mas eu acho que o Criciúma pode fazer alguma coisa, ou tem que fazer alguma coisa nessa janela, porque o Criciúma está sendo apontado fora daqui como um dos candidatos ao rebaixamento, que hoje tem, né? Tem Grêmio, tem Fluminense, é o Lanterna, né? Tem Tem o Corinthians. Corinthians. Aliás, já que nós falamos, não podemos deixar de lembrar da Chapecoense, né? Hum. Que tá perdendo muito ponto em casa. Estava ganhando 1-0 e deixou o Paysandu virar o jogo, perdeu de 2-1 na Arena Condá. Ah, 2-1 pro Paysandu é brabo, né? Pois então. Mas é aquela história, né, Marcelo? Tu olha, tu pensa, mas o Paysandu é barbado. O Paysandu... Poderia ser, Marcelo, se a Chapecoense fizesse o dever de casa, né? Tivesse jogado bem, mas não, fez 1-0 e não passou disso. Pelo contrário, o Paysandu jogou muito. Eu vi parte desse jogo, boa parte desse jogo. O Paysandu jogou muito melhor que a Chapecoense. Uhum. Então, o resultado não foi surpresa. Ó, E quero chamar a atenção. Nós estamos aqui falando dos catarinenses, do brasileiro e tal, mas eu quero chamar a atenção que hoje o programa é um programa especial. Nós vamos terminar o programa antes do jogo da seleção brasileira, que estreia na Copa América, e nós vamos voltar a falar sobre esse jogo depois do jogo. Nós vamos ter um Além da Bola depois do jogo. Então hoje o Além da Bola é duplo, tá bom? Primeiro tempo, segundo tempo. Segundo tempo com seleção brasileira já tendo estreado, tá certo? Estamos aguardando. madrugadão além da bola. Exatamente, exatamente. Mas e aí, medalha? E o Brasileirão, hein? Como é que tu tá sentindo esse brasileiro aí, hein? Nós tivemos um final de semana com clássicos aí, né? Eu fui convidado por um amigo, nosso amigo, tu conhece, o Celso Bevilacqua, Hum, para assistir o Grenal na casa dele. é. Eu relutei, disse: Olha, o Celso, eu não tenho mais saúde para, digamos assim, ter reações de torcedor da arquibancada, tipo ficar sofrendo. Então eu não tenho visto o jogo do Inter. O último jogo que eu vi, aliás, foi com o Atlético Goianiense, que eu saí chutando cadeira. Então eu disse: Celso, não sei. E quando é que foi Quanto isso? Hã? Quando é que foi isso? O quê? Esse jogo do Inter que tu chutou cadeira? Foi com o Atlético Goianiense, o empate 1-1. Ah, agora então? Sim, Ah, e tu evidente. vai me. Tu quer que eu Não, acredite que mas tu joga, ou assiste um jogo assim com os braços cruzados? não, claro que É não. claro que Por, não, i- rapaz. por isso é que eu tô contando essa história. Eu não vi mais jogo do Inter. E, Ah. aliás, não pretendo ver enquanto o Cudê estiver lá. Quer dizer, tu só quebra copo em casa mesmo, então. É. Tá certo. E agora, brincadeira à parte, né, Marcelo? Assim, tu vê só, o torcedor do Grêmio é que deve andar, né, arrancando os cabelos, né? Porque é zona de rebaixamento. Com o Renato, digamos assim, cada entrevista dele é uma catástrofe, né? Se eu fosse Não, torcedor a do Grêmio, situação é, assim, é Grêmio na zona do rebaixamento e o Renato, depois do jogo, dizendo que é assim mesmo. e sempre dizendo, eu confio no meu grupo. É, Ele no grupo. continua confiando no grupo. É. E aí é que eu faço a ressalva, viu, Mas Marcelo? Na verdade, a mais nova desculpa é a sorte, né? Ele falou muito da sorte essa última vez. não, mas não, na verdade não é a grande desculpa dele. A grande desculpa dele, que poderia ser a mesma do Inter, poderia ser a mesma o Juventude, até que não, porque o Juventude está jogando no estádio dele, né? Aí o Grêmio, pois, o Renato diz, pois é, mas é duro, é só hotel, avião, longe dos amigos, longe da família, coisa e tal. Isso é uma conversa mole para boi dormir do Renato, tá? Porque ele, longe da família, estaria mesmo que o Grêmio estivesse jogando na arena, porque a família dele está no Rio, né? Como é que se diz? A praia está no Rio, né? Enfim. Na Mas verdade, ele tá falando dos jogadores, é claro que ele representa, né?
os familiares. defendendo o grupo. Mas Mas é poderia uma ser situação menos. complicada, né, Mário? Porque a gente diz assim, esses caras têm dinheiro, eles podiam levar a família para perto deles. Mas aí também tem a gurizada, os filhos estão em colégio, como é que vai levar para Já, né? já aconteceu isso, viu, Marcelo? No É, primeiro jogo que o Grêmio fez em Curitiba, no Couto Pereira, ou em Caxias, agora não lembro, mas enfim, já aconteceu isso. Então, é, na verdade, é uma realidade dura, né, Marcelo? Você não tem centro de treinamento, não é. joga no seu estádio. E agora o Grêmio tem um agravante, né? A questão da arena está judicializada, né? É. Então o Grêmio está lutando em duas frentes, uma A, no a gramado empresa, e outra a fora. empresa que é dona do estádio, vamos dizer bem claro isso aqui, a arena não é do Grêmio, a arena é da OAS, é uma construtora que construiu o estádio, e ela não tem pressa, parece não estar com pressa nenhuma de recuperar o estádio, né? O gramado, o Hum. estádio e tal, né? Não, tanto é que eu não sei por que milagre ou sei lá em que situação o Inter vai voltar para o Beira-Rio bem antes do Grêmio, É, entendeu? Então eu não sei qual é o milagre. Eu posso estar dizendo uma grande bobagem, sabe, Marcelo? Mas eu não sei se não valeria a pena o Grêmio chamar uma empresa, uma grande construtora, sei lá. Eu não sei como é que está a situação do Olímpico. Eu sei que está abandonado, que está, né, virou uma sucata, virou como é que se diz? Uma obra, como se fosse uma obra abandonada, né? Enfim, mas a situação é essa. eu me somo a essa tua alternativa, sabe? Eu já era antigamente a favor de não ter saído do Olímpico, né? Achei aquilo um absurdo. Eu Mas digo, o que eles fizeram foi uma negociata, a gente sabe disso, né? Houve uma pois é, eu negociata, digo que faz né? tempo que foi, aliás, a pior negociata possível, né? É, Aliás, o pior negócio para o Grêmio, né? Isso O é Grêmio hoje é verdade. um time sem estádio, né? E só daqui parece que 30 anos é que vai ter a possibilidade de ter aquela arena mal feita, horrorosa, mal localizada. Imagina, os caras trocaram um estádio no centro de Porto Alegre, na Zenha, que é praticamente no centro, né? Trocaram por um estádio na Grande Porto Alegre, no Humaitá, que é um bairro quando se chega em Porto Alegre, que se chega por ali, um bairro totalmente devastado. A empresa mal conseguiu atender o que o contrato manda, que é recuperar aquele. Recuperar não, recuperar porque é o que já tinha, né? Mas nem tinha. Dar condições sociais para aquelas pessoas viverem ali. Aquilo ali continua sendo uma favela, muito mal atendida socialmente, né? Aí a prefeitura entra, o Estado entra, principalmente a construtora que disse que ia fazer e não fez, né? E tá essa porcariada toda aí agora. Eu Eu sou a vou, favor, a eu favor. vou te falar duas coisas para quem nos ouve também, nos vê, que é o seguinte: a judicialização, a empresa já ameaçou. A volta para a arena pode demorar meses. Pois é. Isso a empresa que está dizendo. É, E outra coisa, tem um outro detalhe que está complicando, que é o seguinte, Marcelo: tem uma estação de energia próxima à arena que não existe mais, vamos dizer assim. Então, é outro problema que, digamos assim, a volta do Grêmio para a arena vai ficar mais complicado, é. que eles vão Não, ter que reconstruir essa estação. o medalha e outro detalhe, ó, até para exagerar a tese, é o seguinte: eu acho que ainda valeria a pena se uma grande construtora e de propósito, eu procuraria a construtora, vamos dizer, concorrente dessa, né? Concorrente. Que a gente sabe que eles brigam que nem uns guri na rua, né? Nessas licitações aí e tal. Então eu procuraria uma construtora grande também e que fizesse um novo estádio. Eu não vou nem falar em reforma, mas que fizesse um novo estádio. Ah, vai levar um ano. Onde é o Olímpico. Já é o Olímpico.
Tá, mas eu não, a gente não sabe que situação ficou aquilo lá, né, Pois é, Marcelo? Digamos, mas aí é não, que eu em digo, termos ô, Medalha, na legais. pior das hipóteses, começa um outro, entendeu? Sim. Mas num lugar. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que alguma coisa dá para fazer ali. A engenharia hoje está muito moderna. Uns anos anteriores aí me disseram que fizeram o que fizeram com o Olímpico porque não tinha estacionamento mais. Isso é uma bobagem do tamanho de um bonde, né, cara? Tem estádios e mais estádios na Europa que tem 4, 5 andares para baixo, debaixo do campo, Bom, o com próprio estacionamento. Beira-Rio, Marcelo, o próprio É, Beira-Rio tem um estacionamento construído lá. exato. Mas eu digo assim, se não tem local, né? Se não tem espaço, faz embaixo, faz andares debaixo do campo. A gente sabe que isso existe pelo mundo aí. Então a arquitetura e a engenharia hoje ganharam uma dimensão, ganharam uma tecnologia que tudo pode. Tudo pode. E dinheiro, doutor, dinheiro é o seguinte, eu quando era guri, eu sou daqueles da sinaleira que pedia dinheiro para fechar o anel do Olímpico. Pedia saco de cimento. Entendeu? O clube é clube, cara. É do coração, a gente vai lá e ajuda. Então, Marcelo, a torcida do Corinthians, uma organizada do Corinthians, se reuniu, pediu uma reunião com a direção do clube e está tentando uma fórmula, vou usar um termo, digamos assim, popular, né? hum, De fazer uma vaquinha com a torcida para pagar, no mínimo, grande parte da dívida que o Corinthians tem hoje. é, que é, Torcida reunida. é, Né? Imagina, agora, a torcida do Corinthians não é uma torcida do Ipiranga de Erechim, entendeu? claro. Então, e outra Mas coisa, sabe o né, que que me Marcelo? parece ali, ô Medalha? Sabe o que que me parece? Eu vou arriscar aqui, tá? Enfim, pense quem pensar o que quiser. Mas ali, não, ali é uma coisa meio sem solução, sabe por quê? Porque se for abrir aquela caixa preta ali, desta negociata que foi feita, vai sobrar para todo mundo, entendeu? Então tá todo mundo boca de siri, porque senão o negócio vai ser grande. É, E aí, né? Pernas para quem te quero, né? é verdade. Bom, falando de bola, Marcelo, o fim de semana, ou a Teles deve rodada estar uma de. fera com a gente. Por quê? Que isso é um programa gaúcho, de Porto Alegre, isso aqui? Parece que eu estou vendo Não, ele nós dizendo. estamos, não, nós estamos, não, não, nós estamos falando de Campeonato Brasileiro, Claro. né? Onde nós temos inclusive um representante único, por sinal, e já falamos dele. Hum, Começamos, aliás, falando dele. hum, E outra coisa, a notícia, ninguém pode dormir com a notícia, né, cara? é, Ninguém pode dormir com a informação. Isso é uma informação que está rolando é, todos os dias. é. Voltando para a bola, e aí nós vamos continuar falando digamos, de fora, né? O fim de semana foi pródigo em polêmica. Hum, A maior delas por causa do Fla-Flu, mostrando que a arbitragem brasileira vive um momento ruim, muito ruim. Os árbitros estão trabalhando condicionados, os árbitros e o VAR não estão se entendendo. E o que aconteceu no Fla-Flu foi que o árbitro não deu um pênalti que houve a favor do Flamengo, um pênalti escandaloso, aliás, para te dizer, pertinho dele, tá? Pertinho dele. O VAR não falou nada, não chamou o árbitro e marcou um pênalti que não houve, um escândalo. Houve uma falta de ataque do Bruno Henrique sobre o Calegari, o defensor do Fluminense. Aí o VAR entrou na jogada. Aliás, esse diálogo que tem acontecido entre os árbitros e o VAR, cara, é assim, é uma comédia, é hum, uma comédia. E pior de tudo, o agravante é que o Wilson Seneme, que é o comandante da comissão de arbitragem, acha tudo normal, está tudo bem, não há nenhum problema. O Fluminense está chorando até hoje, vai chorar muito ainda mais na situação que está, e o Flamengo não está nem aí. Nem. Só que é o gozado, né? Esse presidente do Flamengo, o Landim, ele é muito esperto. O que ele fez? Desviou completamente o foco dessa situação,
criticando a CBF, mas por outra coisa, que, aliás, ele tem razão, Hum. que é a questão da CBF não ter interrompido o Campeonato Brasileiro por causa da Copa América. Não é? É a única, digamos assim, é a única confederação no planeta que não interrompeu. Na Europa, como é que as competições foram interrompidas por causa da Eurocopa e nós aqui continuamos jogando com a Copa América em andamento, com os clubes desfalcados. O Flamengo, por exemplo, perdeu, se eu não estou enganado nos números, 5 ou 6 jogadores que estão convocados, né, por outras seleções. Então, nisso ele tem razão. Ele foi muito esperto, ele falou mal da CBF, desviou o foco, não falou em arbitragem, claro, porque o Flamengo tem sido muito beneficiado. Isso é uma realidade, não se pode negar isso. Ninguém fala isso porque é torcedor de outro clube, é contra o Flamengo, como, aliás, eu tô levando, digamos, estou levando porrada de torcedor flamenguista, claro, porque o comentário que eu fiz e que estou fazendo, que vou continuar fazendo, que isso está virando, está muito chato isso, né? Eu não falo em roubo, Marcelo, tá? Ou, digamos assim, uma coisa premeditada para favorecer o Flamengo, não. É O falta de que, qualidade mesmo, né? não, e condicionamento dos árbitros pelo peso da camisa do Flamengo, Aham. Uhum. tá? É. Porque é o terceiro jogo consecutivo que o Flamengo faz gol no fim, e esse último com requinte que foi através de um pênalti, que não existiu. Hum. No jogo do Palmeiras com o Juventude, Marcelo, que o Palmeiras ganhou tranquilamente por 3-1, mas o terceiro gol do Palmeiras houve uma falta dentro da área do Juventude, de um atacante, foi do Zé Rafael em cima do Jadson, do Juventude, derrubou o cara dentro da área, o árbitro não marcou nada, mandou o jogo seguir e dali saiu a jogada para o terceiro gol do Palmeiras. O Roger Machado, treinador do Juventude, falou muito também, criticou muito também, até ele deu uma sugestão engraçada, dizendo assim, quem sabe a gente chama arbitragem estrangeira, quem sabe um português, para ver se a coisa melhora. Ironia do Roger Machado, né? Enfim. É. Então, Marcelo, a coisa não está boa. O Flamengo é líder, está um ponto à frente do Palmeiras, tá? E a disputa é muito, digamos assim, é muito equilibrada, como a gente estava falando antes, né? Cada jogo é uma decisão, não dá para tirar nenhuma conclusão agora sobre candidato ao título. Claro, a gente digamos assim, pensando no que está acontecendo hoje, em termos de potencial de time e de elenco, claro que a gente vai falar no Flamengo e no Palmeiras. Hum. Até o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, fez uma declaração interessante, porque o Palmeiras perdeu o Eder, que está na seleção, e o Estevão, é, vai perder também, né? Porque o guri já está vendido para a Inglaterra por uma fábula. Se eu não me engano, dá um valor total de 161 milhões. Fazendo as contas, não dá mais, porque são 60 milhões de euros. Faça as contas, quanto é que vai dar isso em real? Já dá para comprar Então, uns chocolate, né? E o Ferreira, o Abel disse o seguinte, que apesar do Palmeiras estar perdendo jogadores como perdeu o Endrick, que ele já vai direto agora para a Espanha, ele já fez 18 anos, pode jogar. E fora os jogadores convocados para a Eurocopa, para a Copa América, ele disse assim: olha, o time até melhorou, ele disse. Claro, querendo dizer que o time não sentiu a falta, né, desses jogadores que estão desfalcando o Palmeiras, porque realmente o Palmeiras tem um bom elenco e tem, Marcelo, acima de tudo, uma presidente que eu já estou, digamos, lançando
como candidata a presidente da CBF. A Leila Pereira é muito boa dirigente, Pois é é, mas muito o franca. Medalha, essa tua paixão por essa senhora, ela não está, vamos dizer assim, muito. Será que o grande negócio dela é ter a grana que ela tem? E aí dinheiro é dinheiro? Pode até ser, mas acontece que ela sabe. Aí é que está, Marcelo. O Corinthians, por exemplo, tinha muito dinheiro. E até está rolando lá uma encrenca de onde foi parar o dinheiro do patrocinador do Corinthians. Onde é que foi parar esse dinheiro que o Corinthians hoje está endividado, devendo até as calças, né? A Leila não. A Leila, claro que tem dinheiro, só que ela está sabendo Ela é a a dona do gestão. dinheiro, né? Hein? Ela é a dona do dinheiro, né? Não é Sim, não, e ela tá, e a gestão dela é, digamos assim, uma gestão séria, bem pensada. Aí é que está a diferença, né? Mas faz, não adianta, só dinheiro Pois não é, mas resolve. isso aqui que eu digo, Medalha, eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo, né? Ela aplica bem, faz bem com o dinheiro que é dela, ou seja, ela está administrando o bolso dela. Indo para a CBF, por exemplo, né, para administrar a CBF, ela não vai fazer, ela vai usar o dinheiro da CBF, não o dela. E aí, doutor, né, Tudo bem, aí é que eu Marcelo. quero ver, é o neguinho ser eficiente com o dinheiro dos outros, né? Não. Mas Ou com o dinheiro será? de todos nós, né? Não, mas pois é, mas aí é que tá. Será que a Leila vai fazer o que fez o Ricardo Teixeira? Ah, O que bom, fizeram os. é. Ah, pois é, o que fizeram os Mas outros aí eu, presidentes. Um foi e- afastado por é, assédio sexual, o outro. Enfim, Marcelo, esses aí é aí que está a são hors coisa. concurso, né? Ah, bom, mas é aí que está. Mas ela é hors concurso, seja com o dinheiro dela, eu acho que ela não vai fazer molecagem, para usar um termo correto, não vai fazer molecagem com o dinheiro da CBF. Ela até porque ela vai, se fosse o caso, a gente está aqui delirando, né? Mas ela tem um nome a zelar como É, dirigente. Ela é, virou cartola, ela não era, é. virou cartola e está se dando bem, entendeu? Por exemplo, esse dinheiro que está entrando para o Palmeiras, das vendas desses jogadores, é um dinheiro que tem que ser bem cuidado, e eu acho que ela está fazendo isso. Inclusive investindo em contratações, né, que, digamos assim, não diminuam o qualitativo do elenco e do Hum, time. Por exemplo, o Fluminense, vou dar um exemplo então de coisa errada. O Fluminense, que já tinha um time envelhecido, tá? O ano passado já era um time envelhecido, fez contratações também de jogador quase aposentando. Então, o time do Fluminense é um time que tem problemas, muito problema de jogadores que não. Tem jogador machucado lá no Fluminense. O aliás, né, último dele. o Medellín não falou disso ainda, né? O clássico derrubou o treinador do Fluminense, né? Sim, E, exatamente. que era um homem que não era qualquer um, né? Era o treinador da seleção brasileira. Ou seja, o homem conseguiu num ano ser demitido de dois lugares, né? Da seleção e do Fluminense. Bom, com relação ao Fernando Diniz, eu acho o seguinte, e eu já tinha comentado isso. O esquema dele, o esquema dele estava superado e muito manjado. Tá? Tanto é que os clubes que estavam enfrentando o Fluminense estavam matando a míngua. O Fluminense, se eu não me engano, eu não sei quantos jogos, não deu um chute a gol, Marcelo. Deu dois agora contra o Flamengo. Então, era um esquema manjado, superado, fazendo água. Né? E outra coisa, né? Como já disseram, acho que o Diniz queimou o filme até com um psicólogo, É. porque a gente, observando o comportamento dele na beira do. Foi expulso de novo, né? Foi expulso de novo no Fla-Flu. Ele é um cara desequilibrado total, né? É. Ele e o Aliás, próprio Palmeiras também, né? aliás, ele faz uma bela dupla com o Abel Ferreira É, do Palmeiras, né? é, Porque ele também, quando esbugalha o olho, eu até tenho medo, cara. é, é. Então, é assim, assim, olha só, tem Grêmio, Fluminense, Corinthians e o Vasco, né? Na zona de rebaixamento.
É. Olha, isso é uma coisa que dá muito que. É uma zona explosiva, né? Como é que se diz? É, Virou, desculpa a expressão, um puteiro chique, né? é Porque, verdade. É verdade. É verdade. Ô, Medalha, porque com essa tua aí, a gente tem 3 minutos. Chamar de novo esse programa aqui está no finalzinho, mas nós vamos voltar ainda hoje, tá, pessoal? O jogo da seleção brasileira é logo mais. A seleção brasileira às estreia. 22 vinte horas. e duas, né? É. Já estamos perto, portanto, né? Já, estádio aberto já, né? O pessoal já fazendo aquele churrasquinho, comendo um cachorro-quente, né? Bebendo, acho que lá fora também, porque lá dentro não pode beber também, né? É que nem aqui. Não. E aí, após o jogo da seleção brasileira, a gente volta para falar dessa estreia do Brasil na Copa América. Era isso então, Medalha? Era isso, né? Vamos virar a assombração da segunda-feira. Isso. Mas eu tenho certeza que, Voltaremos à olha, meia-noite. olha aqui, ó, todo mundo que gosta de futebol vai estar acordadíssimo nesta hora. E nós vamos estar por aqui. Tá bom, Sim, pessoal? Nós vamos tá estar bom. nesse Com mesmo. a polêmica também na Copa América, né? A polêmica brasileira na Copa América. Ah, pois é, tem a polêmica do Mário. Vem cá, e se o Brasil ganhar, Então, tem polêmica ainda? tem. Tem, de Vai ter qualquer com jeito. qualquer resultado. Como diria o Eita, Dino Sani, em futebol se perde, se empata, tá não se certo. ganha. Como é que é? Clássico é clássico, né? E vice-versa. É. Tá certo. Não, Voltamos. mas é uma polêmica, digamos assim, além da bola, tá? Ah, tá. Ah, entendi. Então tá. É extra placar, então. Tá bom, Não, pessoal. essa Extra placar, não é? é. Então tá. Voltamos então ainda hoje, tá bom, pessoal? Voltamos ainda hoje, depois do jogo da Ou não, né, seleção. Marcelo? Ou não, Hã? porque o jogo pode, Ah, né? sim, Começa, Hoje que eu digo pode passar daqui a da pouco. meia-noite. Exatamente. Tchau para vocês.